Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos de volta para mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui através do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Continuamos a estudar o capítulo 27 da obra, Pedi e Obtereis. Estamos entrando hoje no item Instruções dos Espíritos e estudaremos o tópico Maneira de Orar. Instrução escrita pelo Espírito Monod, composta por 5 parágrafos e correspondente ao subitem 22, aqui do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, em resumo, nós podemos dizer que nós receberemos instruções que nos ensinam sobre a importância da prece, o modo de orar e o que pedir em nossas orações. Estamos aprendendo, portanto, aqui um novo modo de viver, um novo modo de compreensão da vida que envolve a prece e a apresenta como um modo de estreitar as nossas relações com Deus. Eu sei que pode ter ficado um pouco vago esse nosso resumo, né? Principalmente quando a gente diz que estamos aprendendo um novo modo de viver. Bom, eu vou deixar para desenvolver isso um pouco melhor durante a instrução do Espírito Mundo. Essa instrução contém uma das passagens que são uma das passagens mais marcantes do Evangelho segundo o Espiritismo para nós que estamos pensando nessa questão, né, de orar e de estabelecer uma relação mais íntima com Deus. A gente vai ver que traz para a gente uma concepção profunda de vida aqui, essa instrução. Bom, aspecto de continuidade, então, né? Aprendemos as primeiras orientações no capítulo, né? Retomando o capítulo, vale a pena, né? A gente pensar no contexto geral. Primeiras orientações sobre a prática da prece, sua eficácia, o que ela é, seu meio de propagação, seus efeitos. Aprendemos a sua característica da inteligibilidade. Estudamos a prece, sua eficácia e influência dos dois lados da vida. Inclusive, no item anterior, aprendemos a prece pelos espíritos sofredores. Agora a gente vai aprender as primeiras benesses da prece. Então, esses dois últimos itens aqui das instruções dos espíritos, que compõem o item maneira de orar e o item felicidade que a prece proporciona, eles formam os dois itens que são a conclusão aqui do capítulo 27. Nós estamos terminando o capítulo 27. E esses dois itens trazem para a gente as benesses da prece, né? O que a gente ganha quando a gente faz oração. Por isso o estudo da prece, né? Ele traz para a gente algumas benesses. Aqui, nesse item, a gente vai estudar as primeiras benesses, depois, na semana que vem, a gente estuda o item final e a gente tem mais alguma benesse ali para ser estudada, né? Sem dar spoiler. Vamos lá, meus amigos. Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Parágrafo 1, né? O dever primordial de toda criatura humana, primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, aqui, já nessa primeira frase do parágrafo, a gente tem a ideia de um dever primordial. Essa ideia de um dever primordial é uma ideia que vai fazer para a gente, vai nos levar a pensar a respeito da importância da prece. Qual é a importância da prece, né? Quando é colocada essa palavra é, primordial, dando a ideia assim de algo que existe como algo básico, como algo fundamental, como algo principal, né? Como algo que existe de longa data. Isso mostra para a gente a importância, um pouco da importância da prece. Então ela é colocada aqui, a primeira coisa que é dita é, ela é um dever primordial. É o primeiro ato que deve assinalar a volta da criatura humana à vida ativa de cada dia. Mas o que seria essa volta à vida ativa de cada dia? É o momento em que a gente acorda.
A gente desperta, acordamos numa nova manhã para recomeçar um dia, e aqui o Evangelho está aí dizendo para a gente que o dever primordial, primeiro dever, primeiro ato do nosso dia tem que ser a prece. Continua o parágrafo dizendo: quase todos vós orais, mas poucos são os que sabem orar. Então aqui a gente vai ter algumas orientações nesse sentido, né, para melhorar a nossa forma de orar. O que importam ao Senhor as frases maquinalmente, as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Então aqui uma pergunta, né? Se a gente faz isso maquinalmente, ou seja, a gente faz uma oração simplesmente pela boca, né? Recitando palavras. Aqui está sendo perguntado o que isso importa a Deus? Praticamente nada, não estamos conversando com Ele, estamos só dizendo palavras. Mesmo que sejam palavras ensinadas por Jesus, como por exemplo a oração do Pai Nosso, se a gente está só recitando o Pai Nosso e pensando na conta bancária, e guardando aquele sentimento de ódio por outra pessoa, guardando mágoa, ressentimentos, pensando no futebol, pensando na situação, bom, enfim, pensando em outras coisas e recitando as palavras. O que Deus tem a ver com isso, né? Qual é a relação que a gente trava com Deus se a gente tem esse tipo de postura? E olha só como esse parágrafo contém contém algo que é assim uma sutileza, mas que deve ser observada por nós. A prece é um dever primordial. Ela não é qualquer dever. Está sendo comparado o dever da prece com deveres quaisquer, com quaisquer outros deveres que pesam. A prece não pode ser um dever que pesa. Ora, se ela é um momento de comunhão com Deus, como é que eu posso me conectar com a suprema inteligência, com a causa de todas as coisas, com a bondade, o poder, a onipresença supremas, a justiça suprema, e isso ser um fardo para mim? Então, minha própria concepção a respeito do que é Deus deve estar presente quando eu vou fazer a prece, né? Eu tenho que ter um objetivo na prece, me conectar com Deus. Então, é um dever primordial, o primeiro ato do dia, e a gente agora vai aprender a orar. Esse primeiro parágrafo, portanto, introduz a importância da prece e a importância de saber como fazê-la, né? De estar consciente do que se está fazendo quando se vai fazer uma prece. Vamos lá. Parágrafo 2. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne. Então ele insiste nesse ponto, né? Acordou, faz a prece. Vamos para o texto em destaque agora. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Então está dizendo para a gente, né? Quando a gente vai fazer essa primeira prece da manhã, a gente deve ter esse sentimento de humildade ao nos dirigirmos a Deus. O modo de orar a gente está vendo já aqui, né? A gente se dirige a Deus com humildade, com recolhimento, quando ele diz aqui com profundeza, né? A gente se recolhe, deixa para lá os ruídos do ambiente, os ruídos mentais, os ruídos emocionais. Isso é recolhimento. E aí a gente reconhece, num ímpeto de reconhecimento, num ímpeto de gratidão a Deus por tudo aquilo que a gente já recebeu, inclusive durante a noite que a gente passou, onde a gente pôde ter contato com nosso anjo guardião, com pessoas que são nossas queridas e que nós não temos mais contato, com algumas que são queridas, inclusive de vidas passadas, e nós estamos encarnados, não lembramos delas, mas quando desdobramos do corpo físico, estamos em contato com elas. Então são muitas benesses, né, que a gente recebe
quando a gente vai dormir e que a gente deve agradecer, porque no momento do sono o espírito renova as suas forças e a sua perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Então aqui, né, aquilo que a gente pode pedir para Deus. Deve ser profunda, porquanto é vossa alma que tem de elevar-se ao Criador. Transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de chegar lá nívea, branquinha, né, pura e radiosa de esperança e amor. Vejam só, né? A gente está sendo ensinado aqui a nos, né, primeiro a posição, né, as virtudes, depois o que a gente pode pedir, amparo, indulgência, misericórdia. Depois a gente está sendo orientado a nos transfigurarmos. Transfigurar é mudar de forma, é sair do mundo corpóreo, é deixarmos para trás sentimentos e pensamentos que são contrários ao ato de orar, como a gente dizia agora há pouco. É um momento de concentração, né? E isso que é essa transfiguração. Deixarmos de ser o homem do mundo para sermos o espírito conversando com Deus. Isso, no primeiro momento, pode parecer assim muito difícil de ser feito. Mas alguns dos amigos que estão nos acompanhando aqui dizer que a gente deve chegar com uma prece pura, radiosa de esperança e amor para conversar com Deus, podem estar pensando, mas eu não tenho condição de fazer isso. Para mim é muito difícil. Eu sou imperfeito. Mas notem que essa instrução dos Espíritos é para nós. É para espíritos imperfeitos. É para que nós tenhamos um instante, um momento em que nós deixamos para trás, ao começar o dia, deixamos para trás todas as nossas imperfeições, esquecemos por um instante delas para nos lembrarmos de algo que nós temos frequentemente esquecido e que nós não levamos em consideração e nem temos, assim, às vezes, muita seriedade ao pensar nisso. O que é que nós somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, nós ainda podemos ter as nossas imperfeições, mas nós temos em nós o potencial da perfeição, que é treinado durante a prece. Nesse momento em que eu vou orar a Deus, eu vou conversar com Deus e não vou estar preocupado com nenhuma outra coisa, pelo menos nessa prece da manhã. Essa prece da manhã que vai trazer o momento em que eu me coloco aos pés do Senhor, com humildade, com recolhimento, com gratidão, que eu peço a Ele para me fortalecer, para ser indulgente e misericordioso comigo, né? E que converso com Ele cheio de sentimentos de esperança e de amor, é isso que vai mudar minha vida e minha relação com o Pai Celestial. Então não é uma falta de capacidade, é uma falta de treinamento apenas. Todos nós temos condições de fazer isso, senão não estaria sendo pedido no Evangelho. O Evangelho é dirigido a espíritos imperfeitos, meus irmãos. Então é um treinamento de todas as manhãs. Imaginem, né? Treinar isso todas as manhãs nos levará ao momento de nossa existência que nós não precisaremos mais treinar. Estaremos em condição de sermos assim. Como Jesus disse, sou um com o Pai. Jesus estava o tempo todo nesse estado de prece com Deus. É justamente isso que esse item está nos ensinando, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, olha só, nesse segundo parágrafo, a gente teve as instruções diretas sobre o modo de orar. Vamos lá. Terceiro parágrafo continua desenvolvendo as ideias sobre a prece. A vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais. A gente pode pedir a Deus, né? Depois de ter feito tudo isso que estamos sendo ensinados aqui. Mas de que necessitais em realidade, olha só. Então, nós temos que identificar as reais necessidades que temos. Isso é autoconhecimento. Sigamos. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas.
Não, não adianta pedir isso, a gente não necessita disso. As provas estão aqui para o nosso crescimento, como a gente já aprendeu, né? Para o nosso progresso. As alegrias nem sempre são para a gente é, motivo de progresso. Riqueza, então, né? Muito menos. Então, pedir aquilo que a gente necessita. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos, que são paciência, resignação e fé. Os bens mais preciosos. A gente precisa saber pedir. Se a gente tiver paciência, fé e resignação, a gente passa bem pelas alegrias, a gente vive bem a prova da riqueza, a gente vive bem qualquer tipo de prova, né? Então, olha só, saber pedir, isso é algo que está descrito um pouquinho mais à frente. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que é que na maioria das vezes a gente pede a Deus? A gente tem lembrado de pedir a Deus a nossa melhoria moral. Então, pedir fé, paciência, resignação e melhoria moral. Isso equivale a progresso e fortalecimento espiritual. Segue o parágrafo dizendo: não, a gente poucas vezes pede melhoria moral. O que a gente lembra de pedir é êxito para os nossos empreendimentos terrenos. E daí a gente reclama, né? Deus não se ocupa conosco, porque às vezes a gente não tem êxito naquilo que a gente quer. E completa, a gente completa dizendo, né, que se Deus se preocupasse com a gente não veria tanta injustiça no mundo. Olha como isso é retratado na sequência, né? Insensatos, ingratos. Se a gente fosse ao fundo da nossa consciência, quase sempre a gente identificaria, perdão, deixa eu voltar o texto aqui um pouquinho, identificaria em nossa consciência, em nós mesmos, como sendo o ponto de partida dos males dos quais a gente se queixa. Então, ele completa dizendo: pede antes para você se melhorar. E aí a gente vai ver uma torrente de graças e de consolações se derramando sobre nós. Bom, a gente está muito acostumado a pedir por bem-estar material, né? A gente quer o alívio da dor, a gente quer conforto, a gente quer tudo aquilo que diz respeito ao corpo. E a gente se esquece de pedir o nosso melhoramento, a nossa melhoria moral. Deus se ocupa, sim, de todas as suas criaturas, e a gente tem estudado nesse capítulo que as aflições são para o nosso despertar. Deus se ocupa, sim, de todas as criaturas. Quando a gente renova a nossa vida, quando a gente renova a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança, as nossas forças vão sendo renovadas e a gente toma outro rumo na nossa existência. Quando a gente se melhora moralmente, a gente passa a perceber melhor benesses que a gente ainda não percebe, como aquelas do sono que a gente viu agora há pouco, né? Então, novamente, né? Essa questão do autoconhecimento que está sendo posto para a gente aqui, ó, buscar em nós mesmos o ponto de partida das nossas aflições, novamente autoconhecimento e progresso. É isso que a prece vai causar em nossas vidas. Pedir a melhoria de nós mesmos tem como consequência viver as graças que Deus nos dá de forma mais intensa. Então, esse parágrafo ensina para a gente o que pedir. Só para a gente não perder o centro da nossa conversa, né? O centro daquilo que o Evangelho está nos ensinando, vamos lembrar o caminho. O primeiro parágrafo introduziu para a gente a importância da prece e a importância de saber orar. Depois ele nos ensinou as instruções diretas sobre o modo de orar e agora as instruções diretas sobre o que pedir. Esse item é um espetáculo aqui no Evangelho, né? Para a gente aprender e para a gente começar o nosso treinamento na prece. Vamos lá então, parágrafo 4. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, se faça necessário, vos recolhais ao vosso oratório. Olha só, se por um lado a prece da manhã é aquela prece recolhida, quietinha, em silêncio, né? Agora ele está ensinando uma outra característica para a gente da prece. A gente deve orar o tempo todo, sem ser necessário aquele instante lá da manhã. Mas como que isso é possível, né? Está explicado na frase seguinte, que é a frase que muda a nossa concepção sobre o que é uma prece, a frase que muda a nossa concepção de nosso relacionamento com Deus,
A frase que muda a nossa concepção sobre o que é a vida, que torna essa daqui uma das instruções mais profundas e belas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui a gente vê que a prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres. Orar a todo instante. Como que eu vou manter essa concentração toda? Tendo outra compreensão sobre o que é a prece, sobre o que é a vida, sobre o meu relacionamento com Deus. Prece é o cumprimento do dever. Quando Deus me dá a vida consiste no cumprimento de meus deveres para comigo mesmo, para com Deus e para com o próximo. O meu relacionamento com Deus melhora quando eu cumpro esse dever. Vimos o conceito de prece no começo do capítulo, dizendo que a prece é uma evocação mental, é eu chamar alguém através do pensamento. Se eu converso com Deus, estou chamando Deus para conversar comigo. Se eu dirijo uma prece a Jesus, eu estou conversando com Jesus através do pensamento. Se eu oro por um espírito sofredor, eu estou enviando a ele as minhas boas vibrações. Agora, aqui, uma concepção mais ampla da prece, dizendo: quando eu ajo na caridade, quando eu dou algo de comer a alguém faminto, eu estou me conectando com ele e com Deus. É o cumprimento de um dever, de um dever sem exceção, de nenhum que seja. Pode ser um dever material, de asseio do corpo físico, pode ser um dever espiritual, pode ser um dever de relacionamento comigo, com o outro, com Deus, não importa. Qualquer dever. A vida vivida no cumprimento do dever é uma prece dirigida a Deus. Isso é belíssimo, né? Bom, na sequência do texto, a gente vai ver os exemplos de alguns atos de cumprimento de dever e de prece sendo executada enquanto a gente vive. A vida da gente vai ser uma prece. Isso é uma concepção belíssima que o Evangelho nos traz, né? Olha aqui, um ato de amor a Deus, assistir um irmão numa necessidade moral ou física. Ele traz na forma de pergunta, eu não vou colocar na forma de pergunta, né? Vou colocar como uma afirmação. É um ato de amor a Deus quando a gente assiste, ajuda um irmão em necessidade, seja uma necessidade moral e física. É um ato de reconhecimento elevar a Deus o nosso pensamento quando vivemos uma felicidade. A gente esquece, né? Quando a gente está feliz, a gente esquece de Deus. Aqui é um ato de reconhecimento, cumprimento de dever. Deus permitiu que eu tive aquela felicidade, né? Quando a gente evita um acidente, quando a gente tem uma contrariedade, mesmo que pequena, né? A gente se lembra de que Deus está no comando e diz: sede bendito, meu Pai. Isso é um cumprimento de dever. É um ato de contrição. Olha só a palavra aqui: contrição. Humilhar-nos diante do Supremo Juiz, quando a gente sente que falhou, ainda que somente por um pensamento fugaz, para a gente dizer a Deus: perdoa-me, Senhor, perdoa-me, meu Deus, porque pequei, seja por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então, a gente vai vendo aqui uma série de é, uma série de atos de cumprimento de dever para que a gente possa orientar a nossa vida, né? Um ato aqui de contrição. No final, esqueci de falar o significado da palavra contrição, né? Arrependimento, tristeza por aquilo que a gente fez e que não estava correspondente com a vontade de Deus. Então, diversos atos aqui, diversos tipos de exemplos de atos que a gente pode ter e que retratam o cumprimento de um dever para a gente durante a vida. São exemplos de preces sendo executadas no nosso dia a dia, no nosso viver, enquanto a gente está aqui cumprindo com nossas tarefas na vida terrena, né? Bom, notemos que para isso é necessário a gente se observar constantemente, comparar as nossas próprias atitudes com aquilo que a lei de Deus pede e então nos adequarmos a essa lei quando a gente falha. Isso é
auto-reforma. Se a gente já viu autoconhecimento agora há pouco, isso é auto-reforma. Então, esse parágrafo, penúltimo parágrafo do texto, aprofunda o conceito de prece e nos dá a ideia de que a gente pode viver uma vida em prece. Vamos para o último parágrafo, então, do texto de hoje. Concluindo com Kardec, parágrafo de conclusão aqui, né? Isso depende das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Isso independe, perdão, né? Não depende das preces regulares que a gente faz durante a nossa manhã, nem antes de dormir, nem naqueles dias que são dias voltados à religiosidade. Isso é para ser feito todo dia, toda hora, todo momento. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção a acarretar aos vossos trabalhos. A prece não atrapalha a nossa vida, pelo contrário, a prece dignifica, enobrece e nos coloca em condições de trabalhar melhor. Dita assim, ela, ao contrário, o santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Monod, Bordeaux, 1862. Então, nesse parágrafo final, nós somos mais uma vez levados a pensar na questão, né, de estarmos com um pensamento em Deus, em nossos deveres, conectados ao Senhor da vida o tempo todo, sem precisar daquelas preces que são desenvolvidas de forma decorada, né? Essas são as preces maquinais, né? Preces decoradas que muitas vezes não nos conectam com Deus, são usadas é, de forma equivocada muitas vezes, né? Nada contra recitar a oração do Pai Nosso. Estamos recitando a oração do Pai Nosso, compreendendo o que estamos dizendo, nos dirigindo a Deus em sentimento de humildade, em sentimento, com esses sentimentos que a gente viu aqui, né? Esperança, amor, arrependimento, vontade de melhorar, de autoanálise, de autorreforma. Se estamos recitando o Pai Nosso assim, ótimo, né? Se estamos em um momento de profundo abalo emocional e recitamos o Pai Nosso para a gente poder se conectar com Deus, ótimo. Mas preferível às preces maquinais com horas marcadas, com fórmulas decoradas, é preferível viver uma vida no cumprimento do dever consciente das leis de Deus. Essa é a conclusão que a gente tem aqui desse item de hoje. Aprendemos, portanto, as primeiras benesses da prece hoje. Que benesses são essas que nós aprendemos? Com ela nós temos autoconhecimento, fortalecimento e progresso moral, aproximação de Deus, passamos a viver intimamente com Deus. Essas são as primeiras benesses da oração. Entregar a vida ao cumprimento do dever, agradecendo a Deus, pedindo a melhoria de nós mesmos, analisando e avaliando nossos próprios escolhas frequentemente, isso é a atitude do cumprimento do dever do dia. Atitude de prece a todo momento. A vida vivida em prece é uma vida mais próxima de Deus, portanto, uma vida muito mais feliz. Meus queridos irmãos, espero que tenha sido proveitoso para todos o estudo de hoje, com essa instrução espetacular, né, que a gente viu hoje aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pelo menos desperte a nossa consciência de iniciar o nosso treinamento das preces matinais, conversando profundamente com Deus e assim melhorando a nossa existência aqui na Terra. Meus queridos irmãos, eu deixo o abraço fraterno e o agradecimento pela companhia aqui nos estudos e o convite para a gente continuar na semana que vem a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, um abraço fraterno. A gente se vê logo mais.